Olá, meus queridos alunos, aula de número 21. Hoje falaremos sobre os encontros vocálicos, tá? Especificidades sobre os encontros vocálicos, acentuação. Pois bem, ditongos abertos é o E e OI. Nós vimos que nós acentuamos os monossílabos, né? Terminado. Monossílabo. Se ele é mono, ele não termina, ele começa e termina. Os monossílabos tônicos, né? Constituídos de ditongos abertos, é o E e OI. Conforme vocês estão vendo aqui, mel, mês e dói, tá? Bem como as oxítonas terminadas em E, E e OI. Aqui dá para falar terminado, né? Porque realmente termina, tá? Nós acentuamos. Aí lembrando que alguns autores não fazem essa distinção. Eles citam lá, acentuam-se as oxítonas terminadas em E e OI, e aí já jogam ali junto, né, como exemplo, os monossílabos tônicos, tá, pessoal? Paroxítonos não são acentuados. Ideia e jiboia não tem acento. Porém, essas palavras aqui também não tem, de certa forma. Por que que não tem? Porque a tônica aqui é o zi, ó. Ideiazinha, chapeuzinho, heróizinho. Cuidado com palavras desse tipo, porque vocês ficam, né? Chega na hora lá, nossa, o que que eu faço agora? A tônica está sempre numa das três últimas, tá? Ideiazinha, chapeuzinho. Já vi aluno ter problemas com isso. E destroyer, não tem acento ou tem acento? O que que vocês acham? Claro que tem. Por quê? Porque a paroxítona é terminada em R. Cuidado com essas palavras que vocês estão vendo aqui, ó. Destroyer, Meyer, né? Destroyer e Meyer são paroxítonas terminadas em R. Por isso que tem acento, tá? E aracnoideo e tireoideo, conforme vocês estão vendo aqui, tá aqui embaixo, são paroxítonas terminadas em ditongo, gente. Elas seguem com acento. Cai na regra das paroxítonas terminadas em ditongo. Tá? O ditongo aberto está lá na sílaba paroxítona, mas são paroxítonas terminadas em ditongo. Agora, prestem atenção que essas palavras, como são paroxítonas terminadas em ditongo crescente, elas podem sofrer aquele fenômeno ali, se transformar em proparoxítonas eventuais. E aí elas terão essa separação, aracnoideo, tireoideo, conforme vocês estão vendo aqui, tá? Bastante cuidado com essa informação, porque se a banca quiser complicar, ela vai jogar com isso, mas aí vocês já sabem. Vocês vão pensar em tudo isso que eu estou falando e vão responder a questão de vocês aí, tá? Acredito que não venham a ter problemas, tá? Essas palavras não têm acento, embora muitos alunos acentuem, ó, a separação vai ficar desse jeito, acho que é por isso que acentuam. Vem aquele i ali e já acabam acentuando. Mas não tem, palavras desse tipo não tem acento, tá? Coloquei aqui porque muitos alunos acabam acentuando. A separação é esta. Saída, saúde, faísca e baús tem. Por quê? Porque cai na regra do I e do U, que ficam sozinhos ou seguidos de S. Então elas terão com certeza, tá, pessoal? Rainha, por que que não tem? Tainha, moinho, bainha, porque é exceção na língua portuguesa. Antes de NH, não tem, tá? Atraí-la, destruí-lo e destruí-la. Por que que tem acento? Porque se eu separar, o I vai ficar sozinho ali. Lembraram? Agora aqui já não tem mais, porque se eu separar, o I não fica sozinho. Ó, fica de, ti, conforme vocês estão vendo aqui, tá? Então não tem por que acentuar. Cair, saindo, ruim, juiz. As pessoas acentuam, mas não tem acento, tá? Ó. Aqui fica junto com o R na primeira, em cair, em saindo fica junto com o N, ruim fica junto com o M e juiz não tem, porém juízes vai ter, porque o I vai ficar sozinho ali. Raiz não tem, mas raízes vai ter, tá? Então prestem atenção nisso também, que pode ajudar bastante vocês. Bastante cuidado com essas palavras aqui, ó, vadice, sucuba, elas não têm acento. Tá? Muitos alunos acham que se coloca acento no I e no U aqui, mas não tem acento, gravem isso. E aqui nós temos proparoxítonas, ó, friíssimo, seríssimo, dúmviro. Por que são acentuadas? Porque são proparoxítonas. Aqui em cima não tem acento, gravem isso, tá? Aqui é uma convenção na língua portuguesa, não vai ter acento. E cuidado, porque não é o mesmo motivo dessa aqui. Ah, por que que não tem aqui? Porque esse acento aqui, ó, caiu, cheinho, né? Porque tem um ditongo e depois já é seguido de um hiato.
de um I ou de um hiato. Essa era a regra. Aqui não tem um ditongo em O, invadisse, sucuba. Não é a mesma coisa, tá? Então vocês têm essas palavras aqui, ó, cheinho, cauila, teiura e boiuna, ó. Lembra que a separação era essa? Por que eu coloquei circulado ali o NH? Tá antes de NH, não vai ter mesmo. Caiu, né? Não é nem a exceção lá do rainha, tainha, tá? Mas tem um NH ali. Eu vi um aluno uma vez, ele me disse, eu sei que é exceção, não tem acento no I, né? Antes tinha e continua não tendo. Percebo que eu tenho aqui ditongos imediatamente seguido de um hiato. Na verdade, é um falso hiato, né? Porque é I, ó. Vogal, semivogal, depois uma vogal, né? O hiato é constituído de duas vogais. Então é um falso hiato, tá, pessoal? Olha lá, ó, ditongo decrescente, falso hiato que a gente chama, conforme a gente viu. Aqui embaixo eu tenho um hiato de verdade, ó. É vogal, 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 ó. Guaíba, o A é vogal e o I é vogal mesmo. Então eu tenho um ditongo crescente e eu tenho um hiato mesmo. Aqui em cima eu tenho aquele falso hiato, né? Que a gente viu anteriormente, tá, gente? Então bastante cuidado com isso também. Piauí, tuiuiu, por que tem acento? Porque são oxítonos, ó. Piauí, tuiuiu, tá? Ficam sendo iu oxítonos, tá? E algumas bancas dizem que são acentuadas por causa do I do U que fica sozinho. Outros dizem que é iu oxítonos, né? Saída, paroxítona terminada em A, paroxítona terminada em E. Alguns alunos se confundem com isso, né? Regra do I e do U que ficam sozinhos, mas algumas bancas falam, já vi banca dizendo que isso aqui é uma paroxítona terminada em A e depois a paroxítona terminada em E, tá? Mas a regra mais coerente nesse caso aqui, eu sei que eu disse que prevalece a regra geral. A regra geral aqui é paroxítona terminada em A, mas paroxítona terminada em A não tem acento, tá? Então eu coloco aqui, mas as bancas também, já vi banca falando isso aqui é acentuado porque é paroxítono e paroxítono que fica sozinho, né? Então tem que ter cuidado com essa informação, tá? Lá em cima é oxítono, aqui é paroxítono e aqui embaixo, ó, são regra do I e do U que ficam sozinhos na separação de sílabas, não há problema. Mas também pode dizer que é oxítono lá em cima e paroxítono aqui embaixo, tá? Um I paroxítono que fica sozinho, U paroxítono que fica sozinho. E lá em cima é a mesma coisa, I e U oxítonos, né? E aqui, pessoal, prestem atenção. O novo acordo decidiu que é só que a regra, né, de acentuação aqui é só para o paroxítono. Veículo seríssimo, tá? Que não é a regra do I que fica sozinho ou seguido de S. Mas as bancas aceitam e os gramáticos também falam. Muitos gramáticos falam que pode ser dito aqui que a regra, né, alguns gramáticos dizem que a regra é a regra do I, né, que fica sozinho ou seguido de S. Mas prevalece a regra geral. Pro paroxítona, veículo, seríssimo. Então, né, cuidado com o que vocês vão fazer com essa informação. O ideal é sempre ler a questão, né, e pensar no que eu disse para vocês aqui. Bons estudos!